Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós, e nesta edição do Imagens em Foco de hoje vou comentar sobre um momento histórico para o cinema brasileiro, isso mesmo. Ontem aconteceu na Califórnia, em Los Angeles, a 97ª edição do Oscar. E, para a alegria de nós brasileiros, o longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi premiado. E aí, o que acharam da premiação? Tava todo mundo aí numa expectativa de Copa do Mundo mesmo, para que essa premiação acontecesse, né? Afinal, desde 99, aí, quando nós tivemos Central do Brasil concorrendo ao Oscar, nós ficamos na expectativa de que outro longa pudesse vir e levar o prêmio pela primeira vez na história do cinema nacional. Bom, por enquanto eu não vou falar mais nada, pediria a vocês que não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Já assistiram ao filme? Não assistiram? O que acharam? Se ainda não assistiram, aguarde os nossos comentários aqui, que com certeza vocês ainda vão correr para o cinema para ver esse longa que tá prometendo muito. Roda a vinheta! Bom, pessoal, como eu falei com vocês, a edição do Oscar de ontem para nós brasileiros gerou uma expectativa de clima de Copa do Mundo. Isso mesmo, pela primeira vez um longa brasileiro levou o Oscar. O filme Ainda Estou Aqui, vencedor na categoria Melhor Filme Estrangeiro. E ainda concorreu também a categoria de Melhor Atriz para Fernanda Torres e Melhor Filme, sem contar os outros prêmios, isso mesmo. E logo que o prêmio aí foi anunciado, a gente podia ouvir aí em vários locais de São Paulo gritos, cornetas, até fogos da comemoração que tem que ser comemorada mesmo. Até a Sapucaí parou, gente. Foi anunciado lá no momento da entrega do prêmio que o Brasil tinha acabado de levar um Oscar e todo mundo com certeza comemorou. No carnaval, né, com esse espetáculo do cinema, não tem preço. Bom, e para quem ainda não assistiu, o longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, ele é voltado para a história da personagem Eunice Paiva. Isso mesmo, Eunice Paiva, que foi mulher do ex-deputado e engenheiro civil Rubens Paiva, foi assassinado pela ditadura militar. O longa, ele conta a história a partir do momento que o Rubens Paiva desaparece, traçando aí todo um cenário de suspense em torno da Eunice e dos filhos dela. O longa tem aproximadamente um pouco mais de 90 minutos de duração e olha, é um filme que vale muito a pena assistir, porque ele vem abordar a ditadura no Brasil sob um outro aspecto, né? É um filme que se destacou não só aqui no Brasil, obviamente, como vocês viram aí, como internacionalmente, levou vários outros prêmios, inclusive o Globo de Ouro para a atriz Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva, que foi motivo de uma outra grande comemoração e só aumentou aí a expectativa para essa premiação que aconteceu agora na cerimônia do Oscar. E aí, quando a gente fala, né, de um filme que é focado, é baseado em fatos reais, inclusive, focado numa história específica do Brasil, a gente pode até pensar, como alguns pensaram e se questionaram aí nas mídias, como um filme que fala de um período tão específico como a ditadura aqui no Brasil pode ter se destacado tanto. Afinal, a gente sabe que é até difícil falar de ditadura aqui no Brasil, porque infelizmente em pleno ano de 2025 ainda tem pessoas que chegam a questionar, né, o que aconteceu realmente na ditadura. Então imagina transcender os muros aqui do nosso país para levar o filme para outros locais. Bem, pessoal, quem assistiu o filme ou quem ainda vai assistir pôde perceber, vai perceber que o filme ele aborda muito a questão da ditadura por um outro viés, que é o viés justamente emocional.
O livro é uma adaptação, inclusive, o filme é uma adaptação, inclusive, do livro Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens Paiva. Esse livro também fez um grande sucesso, e aí o Walter Salles fez a adaptação para o cinema. Inclusive, né, como alguns comentaram, poderia também ter recebido uma indicação aí na categoria Melhor Roteiro Adaptado. Mas enfim, né, voltando aqui a essa questão de como esse filme pode chamar a atenção de outros países, como ele chamou. Bem, como eu falei para vocês, ele aborda um viés muito mais emocional, porque ele aborda a questão da ditadura sobre o olhar da personagem Eunice Paiva. E que atuação da Fernanda Torres no papel da esposa de Rubens Paiva. É surpreendente, há um crescimento ao longo do filme da atriz, né, encarando o sofrimento da personagem, que só vai aumentando conforme os dias passam. O Rubens Paiva não volta, ela tem já a certeza do que aconteceu, mas ela tenta se manter forte diante dos filhos. Então, a forma como esse longa é contado nos leva para o olhar dessa personagem. Nem é preciso entender o contexto da ditadura, eu passo a entender a partir do sofrimento da personagem. Isso é maravilhoso, né, gente? Porque ele proporciona essa experiência, ele nos leva além. Nada melhor do que conhecer algo a partir de um testemunho, de uma experiência, como é feito com esse filme, né? Então ele tem um começo ali todo feliz, com a família do Rubens Paiva, tá? Ele com a esposa, os filhos, todos brincando, muitas pessoas se colocam no lugar, e conforme os minutos vão passando aí, tudo começa a mudar, né? Uma angústia vai tomando conta, e como eu falei, a transformação da Fernanda Torres encarando essa angústia que ela vive e ao mesmo tempo tentando se manter forte na frente dos filhos, que também já começam a desconfiar do que aconteceu. E tudo isso, gente, é passado simplesmente na expressão da Fernanda Torres. Ela consegue, com a sua expressividade, traduzir o sofrimento da verdadeira Eunice Paiva e nos colocar diante de uma situação como essa. Ela nos leva a passar por essa transformação. A gente começa assistindo o filme de uma forma e termina de uma forma completamente diferente. E que final, né, gente? Sem dar spoiler aqui, mas há um desfecho quando ela finalmente consegue encerrar esse capítulo da história dela, um capítulo angustiante para saber o que realmente aconteceu, pois não se falava, né? Então, assim, que desfecho sensacional. E a gente sente com ela. A sensação que a gente tem, né, quando chega no final e que ela consegue entender o que realmente aconteceu, ela já praticamente tinha certeza, mas aí ela consegue entender o que aconteceu, é aquele alívio. E quando ela sente esse alívio, né, a experiência que aconteceu comigo no cinema, é que eu senti esse alívio junto com ela. Então foi um momento assim que eu me emociono até agora de falar, porque você se emociona de verdade. É como se você estivesse passando por uma situação de desespero, e aí você consegue entender o que aconteceu, você consegue se libertar daquele peso, e aí você chora porque você tá aliviado, triste, mas aliviado. Então o Walter Salles, ele passa todo esse bombardeio de emoções pra gente no decorrer do filme. É simplesmente sensacional. Para mim, merecia ganhar Oscar de melhor filme, melhor Oscar para Fernanda Torres também de melhor atriz, mas é claro que a gente já tem muito o que comemorar. Afinal, ganhamos aí a estatueta de melhor filme estrangeiro pela primeira vez na história, né? E claro, gente, com a Fernanda Torres, filha da Fernanda Montenegro, que em 1999 estava concorrendo à mesma categoria, melhor atriz, pelo longa Central do Brasil, também de Walter Salles, e na época o longa também concorreu a melhor filme estrangeiro. Atualmente se fala essa categoria como melhor filme internacional. Só que infelizmente em 1999 o filme não levou nenhum dos dois prêmios. E desde então nós ficamos aí na expectativa, né?
para que outro filme viesse e nos trouxesse aí a alegria do Oscar. E justamente um longa que fala de um tema tão necessário, num momento tão conturbado como o momento atual que estamos vivendo, marcado cada vez mais por polarizações, por bolhas. Já falamos tanto aqui no nosso canal dessa questão, o professor Jack, principalmente aí nos últimos vídeos, tem abordado tanto essa questão das bolhas, essa questão da dificuldade cada vez maior de enxergar o todo, né? Nós somos impedidos por esse bombardeamento de informações que, ao invés de auxiliar, estão atrapalhando, porque são informações seletivas e repetidas à exaustão. Então, em meio a tudo isso, há mudanças da meta, as bolhas digitais que estamos vivendo, as polarizações, receber um prêmio como esse é algo muito necessário, como a Fernanda Torres disse ao presidente Lula, né, quando ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Esse prêmio veio no melhor momento, porque a gente precisa tanto e realmente precisa um prestígio internacional, coloca a luz mundial para um problema que o Brasil enfrentou seríssimo e que até hoje ainda é negado por muitos. Então, assim, parabéns a todos que participaram da produção desse filme e que o Brasil possa aí continuar se destacando e levando a sua história para além dos muros nacionais e que essas histórias continuem ganhando essas premiações. E como eu falei no começo desse vídeo, não deixem de comentar aqui, não deixem de compartilhar, curtir, gostaram do filme? Se não gostaram também comentem, né, porque não gostaram, porque nós queremos aí continuar trazendo essas novidades e alegrias como essa, né, da premiação do Oscar. E você comemorou bastante? Comenta aí pra gente também, porque é um dia realmente de festa para o Brasil e de festa para a história do cinema nacional. Hoje nós vamos ficando por aqui e até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau, pessoal!